Fala galera, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, como muitos aqui sabem, nós normalmente trazemos lives diárias, no qual fazemos um resumo do dia que se passou no CT da Barra Funda, no Morumbi, enfim, no Tricolor Paulista. Mas dessa vez estamos aqui através de um vídeo porque se tornou uma situação meio de urgência, de uma informação que nós precisamos trazer para vocês e que tá rodando nos canais esportivos, nos jornais e enfim. A imprensa toda tá falando sobre isso. Só confirmando que hoje é dia 16 de março, 13 horas e 13 minutos, o horário que nós estamos gravando esse vídeo, que muito provavelmente no decorrer do dia acontecerão outros acontecimentos que terão que ser falados também. À tona outras informações aí que provavelmente nós teremos que fazer um outro vídeo. Mas é isso. O assunto é qual, Bela? Bom, o assunto é, infelizmente, novamente, temos que vir aqui no canal contar mais uma história sobre Rogério Ceni, discutir ou ter algum tipo de conflito com algum atleta de São Paulo. É isso Dessa aí. vez o atleta foi o Marcos Paulo, que como nós, inclusive nós dois, que elogiamos muito a vinda do Marcos Paulo, um jogador promissor, que veio para o São Paulo para participar do elenco nessa temporada, e desde antes do primeiro jogo da temporada nós já vimos que a vida dele seria difícil no São Paulo, já que o técnico Rogério Ceni veio antes do início do Campeonato Paulista através de uma coletiva, citou que não havia indicado o Marcos Paulo, que não havia pedido o Marcos Paulo, mas que foi uma opção de negócio da própria diretoria do São Paulo Futebol Clube. Durante a temporada, nesse Campeonato Paulista, nós vimos diversas vezes em que o Marcos Paulo não foi colocado em campo. Isso. Né? E aí decorreu que no último jogo, né, na desastrosa e humilhante eliminação para o Água Santa, o Rogério Ceni mexeu no time e não colocou o Marcos Paulo, mesmo o time todo remendado, ele continuou não dando opção no Marcos Paulo. E na entrevista coletiva ele foi indagado se o Marcos Paulo treinava muito mal para não poder jogar. E ele falou que ele até tinha qualidade técnica, mas tinha baixa intensidade. O que a gente fala, que tem jogadores do São Paulo que não tem intensidade alguma, que a gente precisa ficar citando o nome, porque não é nem o caso aqui. Enfim, aí o Marcos Paulo foi para as redes sociais, fez um post com uma música, né? Uma letra de uma música. E aí no comentário, muito comentário, aí os torcedores do São Paulo, entre os comentários, falou que para ele sair de São Paulo, que não teria chance com o Rogério Ceni e tal, não sei o que lá. E ele curtiu os comentários e isso pegou muito mal pro Rogério Ceni. O Rogério Ceni ficou muito bravo. E aí, ontem à noite, os setoristas começaram a postar que o Marcos Paulo tinha proposta do Santos, que o clima dele estava ruim no São Paulo, e a gente não sabia. Mas aí hoje já veio à tona vários órgãos de imprensa, Globo, UOL, o J. Sgarbi, do Jogo Aberto, todo mundo postou que na reapresentação ontem, o Rogério Ceni teve uma discussão muito dura com o Marcos Paulo. Diante de todos os outros jogadores do Diante do grupo, e assim, foi muito forte. Estão dando os detalhes que a gente prefere nem mencionar o que aconteceu, mas pelo que dizem, foi muito forte mesmo a bronca. E o Marcos Paulo não revidou, ficou quieto, pediu desculpa, falou que não tinha postado nada com ele e tal. Mas isso aí não caiu bem para o elenco. Essa atitude do técnico Rogério Ceni diante do Marcos Paulo. Porque por ele ter feito de forma até humilhante, segundo algumas reportagens estão dizendo, outros dizem que quase teve agressão, outros dizem que pode até ter tido, enfim, a gente não pode afirmar nada porque não estávamos lá. Mas um grupo de jogadores, as lideranças, foram falar com o presidente Júlio Casares, que não gostaram da atitude do Rogério Ceni e tal. E que isso não pode acontecer, um líder fazer isso com um jogador. E segundo até algumas informações do próprio João Pedro Sgarbi, alguns jogadores disseram que ficou insustentável a situação do técnico Rogério Ceni no São Paulo Futebol Clube diante dessa situação. E também foi citado pelo JP Sgarbi no Jogo Aberto, que foram os jogadores mais experientes que se sentiram mais irritados diante dessa situação. Então, segundo palavras do próprio JP Sgarbi, ficou insustentável a situação do técnico Rogério Ceni no São Paulo Futebol Clube. E aí os jogadores foram se queixar para o presidente Júlio Casares. Ontem o São Paulo fez reuniões à noite e tal, o Casares com a cúpula, e marcou para hoje às 16 horas uma reunião entre diretoria de futebol, Rogério Ceni e elenco.
e vão tomar alguma atitude e, enfim... não sabemos qual atitude. Não sabemos qual. Imaginamos, né, o que possa ter, porque eu acho que a partir do momento que o grupo vai ao presidente... Muitas pessoas estão falando que é panelinha, mas eu acho que panelinha é quando os caras se reúnem por trás e deixa de jogar, deixa de dividir uma bola para derrubar o técnico. A partir do momento que o técnico tem uma atitude que não agrada a todos e eles chamam o presidente para comunicar e fala, pô, isso não pode acontecer. Eu acho, não sei se isso se denomina panela. E também outra questão, ano passado disseram que tinha uma panela e o Rogério Ceni, o São Paulo demitiu todos, contratou novos jogadores, a maioria com o aval do técnico. Então, será que esses jogadores que ficaram com o aval dele, que vieram com o aval dele, estão fazendo panela também? Não sei, cara. Ou, de repente, o problema é com a personalidade dele. Enfim... A gente espera que melhore, até porque, como eu citei no início do vídeo, mais uma vez, nós estamos vindo aqui relatar uma situação dessa. Isso já aconteceu ano passado, algum tipo de discussão. Rogério e Patrick. O próprio Rogério falou na coletiva que nunca tinha visto uma forma tão ruim de um atleta tratar um técnico igual o Patrick fez, e isso tá acontecendo hoje, aconteceu ontem, dos jogadores acharem um absurdo a forma que o Rogério tratou o Marcos Paulo. Exato, então essa não é a primeira vez que aconteceu isso. E o Patrick foi tirado do elenco, aliás, segundo essa situação do Patrick, o Patrick saiu do São Paulo, hoje em dia está em outro clube do Brasil. E enfim, a atitude que a diretoria vai tomar, que os jogadores vão tomar, que o próprio Rogério Ceni vai tomar, será definida hoje, e nós... às 4 da tarde, às 16 horas. E nós poderemos vir com mais informações, outros vídeos, e de qualquer forma, teremos a live hoje, né? Estamos até de preto, porque... Fica assim, sustentável uma situação de luto, sabe? O que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. É inacreditável. São Paulo é uma crise atrás da outra. Mesmo não tendo jogo, o São Paulo consegue se afundar em crise. É isso. É isso, galera. Então, de qualquer maneira, viemos já com mais informações. Vamos ver o que acontece no dia de hoje. E esperamos nós dois que o melhor seja feito, o melhor para o São Paulo Futebol Clube seja feito. É isso. Valeu. Beijo.